Nós estamos estudando, irmãos, sobre as 7 cartas do Apocalipse, ou as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E demos uma paradazinha, mas hoje voltaremos. Nós estamos na quinta, né? É a quarta ou é a quinta? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. E agora nós vamos falar hoje sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, capítulo 3, versículo de número 1. Acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto. A corrigida diz: confirma o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa última expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está fazendo referência às igrejas já aqui mencionadas, tanto a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, a própria, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Essa última expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão, ela está referida a essas igrejas, a estas igrejas. Porque quando a Bíblia, a palavra de Deus, fala de igreja, no singular, a igreja de Jesus, ou a igreja de Cristo, ele está falando da igreja universal. O que é a igreja universal? A igreja universal não é aquela universal do reino de Deus, não. A igreja universal é os salvos de todo mundo e de todas as épocas. A igreja de Cristo é a igreja de salvos, tanto do passado, como do presente, como do futuro. A igreja de salvos é a igreja de Cristo. Jesus disse assim: edificarei a minha igreja. É essa igreja, a igreja universal, a igreja de Cristo, de salvos. Aqui não é congregação, aqui não é denominação. A igreja de Cristo, ela é composta por assembleianos, ela é composta por presbiterianos, ela é composta por todos os salvos, indiferentemente da sua denominação. Denominação
é apenas nomenclaturas, denominação é apenas nome. Igreja de Cristo é salvos, quem aceitou Jesus como Salvador e obedece o Evangelho. Essa é a igreja de Cristo. Então, quando a expressão quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele está fazendo referência a estas igrejas do Apocalipse, certo? Meus irmãos, hoje nós vamos deixar aqui para os irmãos uma palavra, e a nossa palavra nós vamos usar como base aqui a igreja em Sardes, ou a igreja de Sardes. A cidade de Sardes é uma cidade promissora na época que essa carta foi escrita. Essa cidade já não era promissora. Essa cidade, ela vivia de glórias passadas. Ela foi fundada no ano 700 a.C. Ela foi fundada nesse período. Ela foi conquistada por Ciro, dos medos e dos persas. O rei Ciro conquistou essa cidade. Essa cidade, ela ficava 1.500 pés. Vou falar sobre altitude, equivalente 457 a 500 metros de altitude. A sua planície estava num lugar muito elevado. É como que ela fosse em cima de uma montanha. Por ela estar nesse lugar, por ela estar num lugar elevado, ela se sentia segura, ela se sentia inconquistável. Ciro, o rei dos medos e dos persas, conquistou ela, escalando com os soldados por uma trilha, e eles estavam tão desapercebidos, que eles não perceberam. Quando Ciro entra, que invade, que conquista a cidade, ele arrasa com aquela cidade. A cidade nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque ela estava desatenta. É por isso que quando Jesus se revela a ela, Jesus disse assim: vigia. Jesus manda essa igreja vigiar. Olha aí a maneira como ele se identifica. Senão eu virei a ti como ladrão, no momento em que tu não está pensando. Ele estava fazendo menção dessa conquista de Ciro, que Ciro entrou onde eles estavam desapercebidos, eles estavam achando que eram seguros, estava lá numa cidade bem edificada, 500 metros de altitude, montanha, difícil acesso. Apesar de que o comércio afluía, apesar de que era uma cidade próspera no seu auge, ela ficava não numa encruzilhada como Éfeso ficava, mas ela ficava, irmãos, numa junção de cinco estradas. Então ali aos arredores dela tinham 5 estradas que se juntavam. Então o comércio era desenvolvível, o comércio afluía. Sardes era próspera, tão próspera que eles eram orgulhosos. Aqui havia uma produção de lã, produção muito grande de lã. Então eles eram ricos, não nessa época, antes, porque eles viviam de glória passadas. Eles eram orgulhosos, eles eram presunçosos, se achavam seguros. De repente vem Ciro, invade, conquista, e ela se torna uma cidade pobre. Nunca mais foi a mesma. Nesse lugar havia uma igreja, e para esta igreja o Senhor Jesus, ele vai falar, ele vai
agora manifestar uma forma diferente. Observe que Jesus, apesar das falhas de Pérgamo, apesar da falta de amor de Éfeso, apesar, vamos dizer que a tolerância de outras igrejas, que no caso Pérgamo era tolerante, Jesus não se identifica ou não fala com essa igreja como quem está zangado. Só que quando ele fala com Sardes, parece que ele está zangado, parece que ele está insatisfeito, e ele não arrudeia. Ele começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Vamos ser sinceros aqui, quem já leu esse texto? Noutra hora leu esse texto. Você entendeu alguma coisa quando a Bíblia faz referência aos 7 Espíritos de Deus? Do que a Bíblia está falando quando fala dos 7 Espíritos de Deus? Irmãos, a Bíblia está falando aqui dos 7 Espíritos de Deus. A Bíblia está falando aqui do Espírito Santo. E por que é 7? Faz menção do número 7, porque o 7 é o número da perfeição. Mas não é que são 7 Espíritos. Aqui está falando da perfeição do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é perfeito. É o Espírito de Deus que convence. É o Espírito de Deus que aviva. É o Espírito de Deus que anima. É o Espírito de Deus que fortalece. É o Espírito de Deus que dá vida. É o Espírito de Deus que fortalece. O Espírito é a vida. O Espírito de Deus é quem traz o avivamento. Zacarias diz assim: assim diz o Senhor a Zorobabel, filho de Salatiel, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem opera é o Espírito de Deus. E aí a expressão da perfeição do Espírito de Deus. Então Jesus diz assim, Jesus significa assim: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas. Nós já vimos que as estrelas são os líderes, são os pastores, os cartiçais são as igrejas, as estrelas são os pastores, são os líderes, em denominação o ancião, ou em outra denominação o bispo, ou em outra denominação o presbítero, no nosso caso aqui de assembleianos, o pastor. As 7 estrelas são os pastores das igrejas, e o Senhor diz, assim diz o que tem os 7 Espíritos, e assim diz o que tem as 7 estrelas. Ele tem na mão. Isso significa o que para nós, irmãos? Significa dizer que os pastores são constituídos por Deus. Significam dizer que eles não podem, nós não podemos fazer nada se não for por Deus. É preciso a gente ter muito cuidado para a gente não estar falando mal de Deus. Olha, não, tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado. Eu já vi muitas coisas acontecerem por causa de fala. Nós fomos a semana passada orarmos ali pelo estabelecimento comercial do irmão Sebastião. E o pastor Zé Raimundo deu uma palavra e eu achei muito interessante. Estava eu e Isadora. Eu achei muito interessante. 6 horas da manhã, Michele, ela acordou para ir comigo para essa inauguração. E o pastor Zé Raimundo deu uma palavra muito importante. Eu achei interessante aquilo que o pastor Zé Raimundo falou. Irmão Sebastião, não permita ninguém
aqui no seu estabelecimento, falar da vida alheia. Se alguém chegar aqui falando do pastor, falando de alguém, peça para parar, não permita, porque isso é maldição. E você sabe, irmão, que falar da vida alheia é uma maldição. Falar da vida alheia é pecado, é maldição. E falar do pastor, que é o representante de Deus, hein? Tem muita coisa que a gente não concorda. Não somos obrigados a concordar com tudo, mas nós não vamos entrar nessa maldição. Não, mas não sei o quê. Olha, quando Gamaliel foi consultado, aí eles queriam mandar os discípulos pararem de pregarem, certo? Gamaliel disse: olha, veja bem, se essa obra é dos homens, esta obra vai se acabar. Mas se essa obra é de Deus, vocês estarão perseguindo o próprio. Então veja bem, aonde é que você vai entrar, e principalmente quando se diz respeito à liderança. Tenha cuidado, se é um líder, é um pastor, é um líder do vocal, é um líder da mocidade, é um dirigente da igreja. Tenha muito cuidado, para você não ser achado combatendo contra Deus. Porque quem levanta e quem constitui é Deus. Aí o Senhor, e eu até escrevi alguma coisa, mas eu tenho outras coisas, vou largar a vida do pastor de mão, mas eu tenho outras coisas para falar aqui aos irmãos. Mas vejam bem, olha, esse negócio de liderança, ele é muito importante, importantíssimo demais. É tão tal que a Bíblia diz assim: faria o Senhor alguma coisa sem revelar aos seus santos e profetas? Não. É tão tal que para Deus fazer alguma coisa aqui nessas igrejas, Deus ia usar a pessoa do pastor dessa igreja. É por isso que Deus diz: olha, aquele que tem nas mãos, está nas mãos de Deus. A liderança está nas mãos do Senhor. Você que foi colocado para liderar um grupo, você foi escolhido por Deus para estar ali, e é o representante de Deus, e é responsabilidade sua o grupo que você assumiu. E outra, o grupo é a sua cara, você é responsável por eles. Isso, um dia desse eu vou falar aqui sobre liderança e vou mostrar isso para vocês. Meu objetivo não é esse. Então vejam bem, o Senhor vai falar com essa igreja, o Senhor vai falar com esse povo que vivia de glórias passadas. Essa igreja, irmãos, ela vivia de história passada. Você já viu alguém dizer assim: olha, irmão, quando eu aceitei Jesus, eu ia para o culto, eu fazia isso, olha, o culto era desse jeito, olha, irmão, a gente ia caminhando a pé, não sei quantas léguas para se congregar, irmão, e tal. Aí você olha para a vida do irmão hoje, ele está parecendo mais uma múmia de Faraó. Ele vive de glórias passadas. No passado, eu vi até uma irmã dizendo uma vez que quando ela aceitou Jesus, ela tinha animação, ela ia para o culto, ela fazia isso, fazia aquilo, outro. E eu digo: irmã, e agora? Mamãe, agora. Pois, o que adianta? Outro dia uma pessoa me perguntou do Orlando. Eu vou falar do Orlando aqui agora, que eu falo dele por aí. Aí uma pessoa perguntou assim: pastor, quem é que trabalha com o senhor lá no Monte Moro? Eu digo: Orlando. É o dirigente da congregação. Disse: aquele Orlando, lá do São José, que ia para lá, que orava no monte, ele era jovem, ele era animado, pregador, orador, avivado. Eu disse: é aquele mesminho, e ele continua do mesmo jeito, orando, avivado, animado, mesmo jeitinho. Jeitinho que você está perguntando aí, pois é o Orlando lá, ele deve ter desse jeito mesmo, que o senhor está dizendo aí. Aí desse jeito vale a pena.
Você está entendendo? Era lá, ele continua crente, orando, pregando, amigo, tal, a mesma pessoa. Aí desse jeito vale a pena falar desse jeito. A igreja de Sardes vivia de glórias passadas, ela vivia de um passado. Só que o problema é que o Senhor Jesus vai dizer assim: conheço as tuas obras, que tem nomes que vive, mas está morto. Pronto, a igreja de Sardes só tinha nome de viva, mas já tinha morrido, ó. Olha, se nós fôssemos fazer uma comparaçãozinha, na época, no tempo aqui, a cidade de Éfeso era como São Paulo hoje. Cidade de Éfeso, questão tal. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna é como que fosse Curitiba hoje, cidade promissora e tal, lá do Paraná, parece outro mundo. Pérgamo, é como que Pérgamo fosse Brasília da política, Pérgamo. Tiatira, é como que fosse a ABC paulista, cidade industrial. Eu preguei sobre Tiatira aqui, sobre as indústrias, sobre os sindicatos, sobre as uniões sindical, os deuses dos sindicatos e tal, as associações. Sardes, sabe o que Sardes podia ser comparada hoje? Com aquela cidadezinha de Ouro Preto, vivia só de glória passada, de riqueza passada, mas na atualidade não valia nada. A igreja também estava nesse sentido, vivendo de glória passada, e o Senhor vai dizer a eles o seguinte: tens nome de que vives, mas está morto. Leia o texto aí, leia, por favor, leia. O versículo 1 diz assim: conhece as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. E eu pergunto para os irmãos: tem igreja hoje assim, irmãos? Eu pergunto para os irmãos: tem crente hoje assim, irmão? Vou cantar aquela musiquinha do Lorival feita para vocês. Cabeça seca que não tem água nos olhos, nem alegria no seu pobre coração, nem tem cantor nem pregador que lhe agrade, é um esqueleto se fingindo de cristão. Não tem cantor nem pregador que lhe agrade, é um esqueleto se fingindo de cristão. Você sabe por que é isso aqui? É porque já morreu. Eu pergunto: um morto sente alguma coisa? O morto se anima com alguma coisa? O morto sente alguma coisa? Pois bem, a igreja de Sardes tinha nome de que estava viva, mas a igreja de Sardes tinha morrido, uma parte dessa igreja tinha morrido. Hoje, muitas igrejas, infelizmente, são assim. A mensagem é uma mensagem morta, o louvor é um louvor morto, não tem vida, não tem alegria, não tem. Eu vou compartilhar com vocês uma historinha, e a minha palavra hoje aqui é uma palavra de alerta, e eu vou dizer uma para os irmãos: cada crente, cada jovem, cada irmã do ciclo de oração, cada obreiro precisa vigiar, cada pastor precisa vigiar. Sabe por quê? Para nós não estarmos aí dizendo que somos igreja, mas estarmos mortos. Vou contar uma historinha para vocês. É preciso ter cuidado. E vou dizer essa: cada um vai dar conta de si perante o Senhor. Tá bom? Então veja bem. Vou mostrar para os irmãos mais ou menos como era a igreja de Sardes. O pastor Crisvel, ele era pastor das igrejas batistas,
das convenções batistas. E ele, antes de jubilar, ele fez uma viagem com a esposa dele. E eles foram, sem avisar, em uma das congregações que ele era pastor-presidente, foi sem avisar ao culto. Ele chegou, foi e sentou ali, no anonimato. Aí cantou o vocal, misericórdia, e ele ouvindo. Botaram um pregador para pregar, Jesus amado. Terminou o culto, ninguém falou com eles, ninguém conheceu eles. Eles foram para o Senhor, foram embora, todo mundo foi embora. Aí a esposa disse: homem, tu já viu um culto mais frio do que esse? Ele disse: mesmo que seja no Polo Norte, né? Aí foram embora. Disse: bem, bora no restaurante, hoje é o meu aniversário, bora no restaurante, bora. Aí foram para o restaurante. Quando eles chegaram no restaurante, a primeira coisa, alguém já abriu a porta do carro deles. Meu senhor, seja muito bem-vindo. Nós temos a maior alegria de receber. Que bom que o senhor veio ao nosso estabelecimento. Deixa eu estacionar o seu carro. Aí o cara estacionou o carro dele. Quando ele foi entrando na porta, duas moças bem vestidas já receberam ele com toda a alegria. Disse: sejam bem-vindos, casal bonito. Olha, eu estou aqui para assistir vocês. Vocês querem? Olha, eu vou direcionar vocês. Nós temos as mesas, uma mesa perfeita para vocês. Aí levou para uma mesa, botou, sentou, serviu água. Daqui a pouco veio um garçom, todo bacana, de smoke, né? Todo bacana, disse: hoje estou muito feliz em receber vocês. Sou o garçom e recebo vocês com muita alegria. Que nós, nossa família, é uma alegria receber vocês aqui. Aí aquela alegria toda, servir do que eles queriam. No final, souberam que a irmã estava aniversariando, cantaram parabéns para a irmã. O outro camarada foi com ele até a porta, o outro entregou o carro, recebeu, botou ele no carro e disse: olha, muito obrigado pelo senhor ter vindo. E aí na primeira oportunidade que você visitar a nossa cidade, venha aqui, será um prazer lhe receber. A mulher disse: bem, se eu soubesse, nós não tínhamos ido naquele culto, nós tínhamos logo era para cá. A diferença, uma igreja morta, membros mortos, não tem vida. Aí as pessoas nos veem como crente, é só contando derrota, é só contando tristeza. Quem é que vai querer fazer parte de um negócio desse, meu irmão? É o irmão falando do outro, falando da outra. Quem é que vai querer fazer parte de um negócio desse, irmão? Olha, a Adriana entrou ali, ninguém recebeu ela. Estou falando de nós, ninguém recebeu ela. Eu vi, ninguém recebeu ela. Ninguém recebeu ela. Era para ter tido alguém ter dito: irmã, como é que você está? Nós agradecemos você ter vindo visitar a gente de novo, porque ela é daqui. Eu quero mostrar para vocês, e é preciso nós termos cuidado de ver, porque nós somos igreja. Mas o que é igreja? O que é uma igreja viva? Aonde é que está a demonstração de que nós estamos vivos? Que evangelho é que nós estamos pregando? Eu preciso mexer com os irmãos aqui hoje e mostrar para os irmãos que igreja é sinônimo de vida, e vida é sinônimo de dinamismo. Aí eu sou crente, mas não há em mim dinamismo. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Se você já está velho, não tem mais nenhum dinamismo, pode morrer. Porque a Bíblia diz que o justo é como a palmeira, que até na sua velhice dará fruto. Velhice não é sinônimo de eu ser morto, parado, não. Eu conheci o Zé Nascimento, velho, mas na sua velhice, dinâmico, animado, cantando, se congregando. Qual a diferença disso, pastor? A diferença é porque é vivo, é porque o Espírito de Deus está na vida dele. Crente que tem o Espírito de Deus, ele é vivo. A diferença está nisso, é se o Espírito de Deus está nas nossas vidas. E eu preciso dizer, um outro dia eu disse aqui, vou dizer hoje, e é bom que está sendo gravado, e tu bota no grupo para mostrar para o povo. A igreja não reage com nada, e isso é um problema seríssimo, e eu
estudando isso aqui, a igreja de Sardes, nome de Jesus vivo, mas está morto, e pesquisando, e vendo a situação, comparando como, eu digo, meu Deus, será que você está falando com a gente? A gente conta uma bênção, ninguém se alegra. Vamos fazer isso, não há uma empolgação. Vamos fazer aquilo, não há uma empolgação. Nós estamos fazendo isso, não tem empolgação. Não tem ainda, ninguém reage, todo mundo parece que morreu. Se não há dinamismo, se não há pelo menos uma reação, é sinônimo de que está morto. Conta a história para o morto, para você ver como ele não diz nada. Futuca ele com espinho de limão, para ver como ele não diz nada. Agora cutuca um vivo para tu ver. Ai! Eu pergunto, é ou não é? É. Então, meus irmãos, é preciso nós vermos isso. Estamos vivos, estamos mortos, somos igreja de Jesus de fato. Alguém aí dessa rua vai querer fazer parte desta igreja? Há alguma coisa aqui que atrai? Jesus está aqui, irmão. Tem hora que não parece que está. Tem hora que não parece que está. É preciso ver, é preciso nós revermos alguma coisa. É por isso que eu disse, é tempo de nós vigiarmos, é tempo de nós prestarmos atenção, e nós vamos dar conta, cada um diante do Senhor. Tá bom? Então vamos lá. Jesus vai se identificar a essa igreja, e Jesus vai mostrar a falha desta igreja. A falha da igreja de Sardes é porque ela tinha nome de que estava viva, mas ela estava morta. Irmãos, perseguição, problemas, lutas, o diabo, o inferno, eles não dão tanto prejuízo como a igreja morta. Uma igreja morta dá mais prejuízo para o evangelho do que o inferno inteiro. Uma igreja morta dá mais prejuízo para o evangelho do que não seria a perseguição toda. Uma igreja morta, ela é sinônimo de prejuízo. Por quê, pastor? Porque a igreja, se ela for perseguida, mas ela estiver viva, ela vai manifestar o amor de Deus, ela vai glorificar o nome de Deus, ela vai exaltar o nome de Deus, ela vai amar, ela vai se movimentar. Então ela é a agente que Deus usa para manifestar a sua graça. E se essa igreja, que é a agente da manifestação da graça de Deus, se essa igreja estiver morta, quem é que Deus vai usar? Então, uma igreja morta dá mais prejuízo do que qualquer perseguição, do que qualquer diabo junto. Uma igreja morta. É por isso que Jesus se zanga. E ele entra num tom zangado. Porque não é só tolerar pecado como o Pérgamo tolerava. O problema é que eles aqui estavam sem vida. E se eles estavam sem vida, como é que eles iam fazer alguma coisa em prol do reino de Deus? Então é preciso nós acordarmos. Igreja, tem muitas igrejas por aí que já se acomodaram. Eles estão nos seus ar-condicionados. Culto é uns crentes todo bacana. Vem para o culto, a intenção dele não é glorificar a Deus. A intenção dele, alguns, é se apresentar. Outros vêm para o culto com a intenção de se mostrar. Nós é preciso ter cuidado, e eu estou pregando, tenha muito cuidado. Aqui no Novo Areal não tem isso. Nós não somos uma igreja de elite, até então, porque o nosso bairro é pobre, o nosso povo, a vida social não é lá essas coisas também, então não tem muito. Mas se você vai bem ali, por exemplo, a irmã Diana está no culto, está de sandália, mas você vai num culto bem ali, ixi, né, irmã Diana? É uma agulha, é uma coisona e tal, é um cabelo coisado, é uns vestidão bacana, é um negócio todo. Digo, meu Deus, será que dá menos glória a Deus no culto? Então, irmão, é preciso saber o que é igreja, o que é culto, como é que nós estamos nos comportando, por que Jesus estava tão zangado com Sardes. E ele estava zangado. Lê o texto para você ver com cuidado.
conheço as tuas obras. Aí Jesus diz: ser vigilante, e confirma o resto que está para morrer. Resto, pouquinha coisa. Lá tinha pouca gente demais, era só um restinho. O restante da turma tinha todo morrido. E aí Jesus diz: confirma o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Irmão, a gente vem para o culto, mas você já pensou se Jesus nos avaliasse? Você já pensou como é que seria se Jesus nos avaliasse? Você é crente, eu sou crente, mas qual seria a sua nota como crente? Eu estava dizendo agora aqui, que esse pessoal que são funcionário público, eles são funcionários nossos. Somos nós que pagamos os salários deles. É obrigação. Você vai no médico, a atendente do médico, ela tem por obrigação lhe atender bem, porque você paga o salário dela. Ela é funcionária pública, é paga com o nosso dinheiro. Se é paga com o nosso dinheiro, é nossa funcionária. Ela tem que me atender bem, ela trabalha para mim. Tem que me atender bem, eu sou patrão. E eu quero ser bem atendido, sim ou não? As coisas do céu, como é? Se você fosse se avaliar você mesmo, como é que você? Qual seria a sua nota? Vamos lá, vamos fazer uma avaliação aqui. Vamos lá, irmã fulano de tal dos anzóis, das pernas tortas. Oração, qual é a sua nota para a questão da vida de oração? Meditação na palavra de Deus. Bora aqui fazer a nota. Qual seria a sua avaliação de você mesmo quanto à meditação da palavra de Deus? Leitura diária da Bíblia. Irmã Maria das Pernas Tortas, vamos lá. Sua avaliação quanto ao congregar, qual seria a sua nota? Já pensou se Jesus avaliasse nós assim? E ele avalia. Ele está dizendo aqui: conheço as tuas obras e não achei perfeita diante de Deus. Confirma o resto que está para morrer, porque os outros já morreram. Senão eu vou vir igual ladrão e tu nem percebeu, e eu já tirei o teu lugar do castiçal. Isso aqui ele está falando não é de arrebatamento, não. Isso aqui ele está falando não é de vinda de Jesus, não. É que Jesus ia entrar lá e ia fazer um negócio lá no meio deles. Não é arrebatamento, não. Era que Jesus ia lá. Jesus estava fazendo menção de Ciro, que Ciro entrou nas escondidas e conquistou a cidade. Ele está fazendo menção que ia entrar lá também e ia mexer com aquele povo lá. Isso é porque nós aprendemos que ser crente, nós somos livres. Ser crente, a gente faz o que quer. Que ser crente é só ser crente. Mas não é bem assim as coisas não, tá bom, irmão? Vamos lá. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. Você sabe qual é o nosso problema? Vou contar para vocês, olhe para mim. Meninozinho da irmã, e eu vou fazer aqui a conjectura para você entender. O meninozinho da irmã meteu a mão no vaso, um vaso bacana, caro, cerâmica caro. O meninozinho da irmã meteu a mão no vaso, e a mãe dele pelejou, botou sabonete, nada, botou shampoo, nada, botou óleo, e a mão do menino não saía. Ela entrou em desespero, irmã Diana, não resolvia nada.
Meu Deus, aí decidiu em última instância, eu vou quebrar o vaso. É o jeito de quebrar o vaso. Meu vaso tão caro, mas é a mão do meu filho, eu tenho que tirar a mão do meu filho. Aí na hora que ela pegou o martelo, disse, vou quebrar o vaso. Aí o menino disse, mamãe, só uma palavrinha, diga meu filho, se eu soltar a moeda, ajuda? Você sabe por que a mão dele não saía do vaso? É porque o bichinho rei estava segurando uma moeda. E aí quando ele meteu a mão, que ele segurou a moeda, que fechou a mão não passava mais. Aí quando ele viu que a mãe dele ia quebrar o vaso, ele disse, mamãe, se eu soltar a moeda, ajuda? O que eu quero dizer com isso? Você sabe por que muitos de nós não podem agradar a Deus? É porque estamos agarrados com o mundo. Estamos agarrados com o mundo, estamos ligados com o mundo, estamos apegados com essas coisas daqui. E nós só conseguiremos alcançar as coisas eternas quando nós formos desapegados das coisas terrenas. Só conseguiremos agradar a Deus quando nós conseguirmos não viver do custo desse mundo. Sabe o que a Bíblia diz, mocidade? Olhe para mim, mocidade. A Bíblia diz assim, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é do mundo, não é do Pai. Quem ama o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então veja bem, solte essa moeda, solte isso que está lhe atrapalhando de servir a Deus, tá bom? Já é 9h e eu preciso concluir essa fala. E eu iria falar aqui sobre a promessa, sobre a solução. Por exemplo, eu tenho anotado aqui, Jesus deu 6 pontos para que tivesse solução àquela igreja. É 9h, eu não tenho condição de falar de 6 pontos. Mas eu vou terminar a minha fala. Jesus vai prometer que lá em Sardes tinha alguns irmãos, poucos, mas tinham. E ele disse, vão andar de branco, porque são dignas. Os irmãos sabem que o branco da Bíblia aqui, a veste branca significa dignidade, não é? A Bíblia fala das vestes de linho branco, lá fala da dignidade e tal, da justiça dos santos e tal. Aí Jesus vai fazer outra promessa. Ao vencedor, assim será vestido de vestiduras brancas. É isso, é a justiça e tal. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Nessa época aqui, porque a gente tem que entender uma coisa. Algumas coisas, elas são temporais, são da época, a linguagem é da época. Nessa época aqui, os reis tinham o nome dos cidadãos do seu reino, todos escritos. A única coisa que alguém podia ser tirado do livro das crônicas era se ele morresse ou se ele mudasse de lugar e cometesse um crime grosseiro, então ele seria riscado daquele livro. Jesus disse, ao vencedor, de maneira nenhuma será tirado do livro da vida. Glória a Deus. Jesus disse para os discípulos dele, não alegrei-vos somente porque os demônios, espíritos se submetem, mas alegrai-vos antes por saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus diz o seguinte para essa igreja, lembra do que tu tens ouvido e do que tu tens recebido. O que você tem ouvido e o que você tem recebido? Eu vou citar só uma. Noutra hora nós éramos pecadores, agora somos justos pelo sangue de Jesus. Outra hora nós éramos condenados, mas agora nós somos justificados. Outra hora nós estávamos perdidos, mas agora nós somos achados. Outra hora nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos da família de Deus. Outra hora nós éramos escravos do pecado e do diabo, mas agora somos servos de Deus e temos fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Outra hora nós éramos treva, mas agora nós somos luz.
Jesus diz: lembra-te do que tu tens ouvido e do que tu tens recebido. É preciso, irmãos, fazer constantemente essa reflexão. Viu? Fazer consequentemente essa reflexão. Ele promete: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O Senhor disse: aquele que me negar diante de 2 homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante de 2 homens, eu confessarei diante de meu Pai e dos seus anjos que estão no céu. Então, meus irmãos, é preciso nós termos esse entendimento de que Jesus tem garantido vitória e bênção para a sua igreja. Mas esta igreja precisa viver como igreja, precisa sentir como igreja, precisa se comportar como igreja, precisa viver como igreja. Nós não podemos viver, irmão, de fé alheia. Temos que viver da nossa fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Tem muita gente que vive só de vídeos. Bota vídeo, bota mensagem não sei de quem. Sim, irmão, a mensagem do pastor, a mensagem não sei de quem. Meu, e a sua vida, como é que está? A vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Um fulano de tal faz isso muito bem. E você faz o que mesmo? Nós temos que parar de viver de glória alheia e vivemos nós mesmos, e vivemos como igreja. Vocês estão entendendo a minha fala? Como igreja. Em vez de você estar falando: não, irmão fulano está ore você também. Tem um compromisso com Deus, tem uma vida de oração com Deus. Tá certo? Amém. Vamos ficar de pé. Não vai dar para falar não. Eu ia falar 6 passos ou 6 soluções. Primeiro, Jesus mandou aquela igreja acordar. Segundo, Jesus mandou aquela igreja tomar a dianteira. Outra, Jesus disse para aquela igreja olhar para trás. Olhar para trás? Olhar para trás. Jesus: lembra-te de onde tu caíste, arrepende-te. Então tem hora que a gente precisa. Irmão, esse negócio de olhar para trás é bíblico? É. Jesus falou muitas vezes disso. Lembrai-vos do dia de Ló. Ou lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai dos antigos. Lembrai disso. Eu vi um pastor pregando dizendo que as lembranças do passado é uma ponte que nos dá um acesso feliz ao futuro. Quem você era no passado e quem você é hoje?